Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje nós vamos falar de um time que trabalha com a plataforma habilitadora de experiências conversacionais no WhatsApp Business. Por essa descrição já dá para ver que o produto é fino, né, Fernandinha? O que você acha? Nossa senhora, eu já quero ouvir até o final e entender um pouco mais desse produto. Bora lá. É um projeto que envolve várias coisas interessantes, né? Inteligência artificial, reconhecimento de imagens, Conhecimento de áudio, reconhecimento de experiência áudio, do usuário, muita coisa legal. enfim, muita coisa bacana para a gente conversar. E para explicar um pouquinho para a gente de como que funciona, né, esse projeto todo, estamos aqui com 3 convidados super especiais. Se apresentem para a gente, Arthur. Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês pela primeira vez no Entre Chaves. Valeu demais, Fernandinha, Champs, pelo convite. Eu atuo como liderança de produto aqui no Dotflow. Estou à frente desse time desde o início aí. E junto com os colegas aqui, Darlan e William, a gente tem trazido para o mercado uma solução muito aderente, tem sido bem recebida aí nas reuniões e oportunidades com os parceiros com os quais a gente tem trabalhado junto. E estou bem empolgado com o papo que a gente vai ter aqui hoje. Show de bola, é o Dotflow, né? Tinha esquecido de falar o nome, do né? nosso querido Dotflow. Se apresentei para a gente então, Darlan. E aí, pessoal, tudo bem? Sou Darlan, estou aqui hoje representando essa parte técnica do produto, né? Sou desenvolvedor aqui, o líder técnico dessa frente aqui na DTI. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje, expor um pouquinho das nossas dificuldades e também das nossas conquistas técnicas aqui no produto. E eu sei que vai ser uma conversa super interessante. Vamos lá. Vamos nessa. E para conversar com a gente também tá o WW. Se apresentei para a gente. Boa tarde, pessoal. Agradeço aí mais uma vez o convite, né, para participar do podcast. Estou muito empolgado para a gente conversar sobre o produto, os desafios que a gente tem aqui, principalmente com o IA, né, que a gente tem que integrar na nossa plataforma para atender as expectativas do cliente, do usuário também. Estou muito empolgado para essa conversa nossa. E você hoje está como? Eu estou atuando como arquiteto aqui do time, definindo os padrões, escolhendo tecnologias, toda essa parte de integração com as plataformas, junto com o Darlan aqui, os nossos time de desenvolvedores também, parte de DevOps e de codificação do projeto também. Bom demais. Então, para começar a nossa conversa, acho que é bom começar aí conversando com o Arthur para dar um pouco mais de contexto de negócio mesmo para a gente, do que é o Dotflow, né? Do que é esse produto que a gente está falando e por que ele é tão interessante, né? Qual que é o objetivo de negócio que ele traz. Perfeito, Champs. Vou descrever e dar um breve contexto para os nossos ouvintes. O Dotflow é uma plataforma que nasceu fruto da parceria entre DTI, Meta e o grupo WPP, que nossos ouvintes aí devem saber, né? O maior grupo de publicidade e marketing do mundo e muito forte no mercado brasileiro. E com o intuito de levar maior conectividade, maior presença para os nossos clientes e marcas parceiras dentro do WhatsApp Business. E aí, por que o WhatsApp Business? Vale mencionar que o WhatsApp é o aplicativo de mensageria, né, mais utilizado do mundo e tem uma penetração, principalmente quando a gente fala de Brasil, incomparável com qualquer outro canal. Então, o WhatsApp é um aplicativo que está presente em 99% dos smartphones do país. E desses 99%, 94% dos usuários abrem o WhatsApp todos os dias. Então, tem um poder de penetração, tem um poder de engajamento que não se compara com nenhuma outra plataforma. E a Meta está com o objetivo assim, de transformar, isso é bem legal de falar, e até relativamente novo, de transformar o WhatsApp em um novo browser. Levar a interface, né, conversacional ali, habilitar que ela se adeque a N tipos de serviços por trás. Seja venda, seja valorização de marca, né, campanhas de branding, de awareness, em qualquer etapa do funil ali que a marca esteja interessada em impulsionar. Então, a gente, como plataforma, a gente habilita que grandes empresas se comuniquem com seus potenciais clientes ou mesmo clientes através do app favorito aí dos brasileiros, que é o WhatsApp Business.
E a gente tem feito isso por meio de, né, colaborações aí com os nossos parceiros de agências WPP, colegas da Meta que temos apoiado aí também no desenvolvimento. E felizmente já temos alguns cases, algumas coisas aí rodando em produção. Arthur, muito legal isso que você falou, né, da ambição da Meta. Eu acho que a gente já mencionou isso aqui antes no Entre Chaves, mas para mim, né, muita coisa em relação ao futuro de software vai passar por uma interface conversacional que integra com coisas em back-ends, né, assim, APIs e tudo mais. Porque parece que, assim, né, isso é uma opinião minha, mas já li, claro, né, alguns lugares que falam sobre isso também, que é isso, que no futuro talvez não vai ter muito front-ends assim, né? Mas e sim interfaces conversacionais onde eu posso escrever coisas e comandos e essas interfaces fazem o que eu quero, né? Seja integrar com qualquer API no seu back-end e, sei lá, ligar para alguém, conversar com alguém, pedir uma pizza, comprar uma roupa, né? E por aí vai. E eu acho que o futuro é bem esse mesmo. E não existe uma interface mais simples do que uma conversa do tipo, me dê isso, faça isso para mim e você faz, né? Não tem nada mais simples do que isso. Acho que isso já começou a acontecer nos últimos anos, né? Com assistentes virtuais, né, e tudo mais, mas ultimamente com a inteligência artificial isso tem ido para um próximo nível mesmo, né? Essas LLMs, né, que possibilitaram que a gente conseguisse de uma forma muito mais natural, né, acessar, enfim, né, e conversar de fato com uma máquina, eu acho que é o caminho para possibilitar com que essas coisas aconteçam de forma muito mais natural mesmo. Enfim. Fernandinho, e isso que você falou, eu li um artigo agora recentemente um site de UX design, na verdade, que ela traz essa experiência centrada em parceiros de IA como a experiência 3.0. Ela fala que a experiência 1.0 era centrada ali na experiência física, né? 2.0 nas interfaces digitais, então a gente teve aí, né, o advento do iPhone com os apps, né, e a UI, né, que a gente projetava as interfaces para uma massa de usuários, e agora a gente está introduzindo essa centrada em assistentes, possivelmente, né, que vão impulsionar a nossa interação ali para ajudar a gente a realizar tarefas. Então está tendo uma mudança assim de paradigma não só, né, eu sei que muitos dos nossos ouvintes aqui no ponto de vista técnico, mas também na experiência do usuário que a gente para os quais a gente está construindo a solução, sabe? E também muda até no ponto de vista, até falando do técnico, né? Que muitas coisas que antes eram feitas isoladamente, né? Um aplicativo para uma coisa específica, vou fazer um aplicativo aqui para pizzaria para fazer pedidos. Agora a ideia é que o WhatsApp abstrai esse tipo de coisa, porque ali já é um app a menos para a pessoa instalar no celular, já é uma coisa que está muito mais fácil, vai ter uma curva de aprendizado ali, né, na utilização de um novo recurso. Então as empresas também estão muito com essa visão agora, de tipo, fazer com que o WhatsApp abstraia muitas coisas e sejam mais complexas, né, igual a implementação de um novo app com integrações diferentes, e consumindo outros recursos, né, e abstrai tudo isso dentro do WhatsApp e torna essa experiência mais agradável para o usuário. Eu, particularmente, prefiro muito mais esse tipo de experiência, né, fechar um pedido, fechar uma compra, ou fazer algum acompanhamento de algum rastreio pelo WhatsApp do que ter que entrar em um site, em um sistema, baixar um aplicativo. É muito mais oneroso, né, e é um pouco desmotivador também, né, para o usuário ali da ponta, né. Então, a visão do WhatsApp e a utilização dele nesse contexto também é muito, muito interessante. Precisa adicionar, só para fechar, né, dando até um viés assim, de autoridade, a gente estava consumindo um artigo do Bill Gates, agora bem recente, e que ele falou exatamente isso que a Fernandinha trouxe, que muito provavelmente a gente não vai precisar usar os aplicativos diferentes, né, para desempenhar essas tarefas para a gente, e a gente vai dizer para o dispositivo, em linguagem cotidiana, o que a gente quer fazer. Então, o Dotflow está nascendo, né, nasceu dentro desse movimento aí de mercado. Para permitir que as empresas, né, tenham essa ferramenta, né? Exato. Muito legal. E aí, assim, eu queria só entender um pouquinho melhor, porque a gente está falando aqui do que o usuário final, né, são empresas e não o consumidor, né, o usuário como nós, né? Então, eu queria só entender um pouquinho mais desse contexto do porquê que o Dotflow ele é voltado para o WhatsApp Business e para empresas, assim. Como que é isso?
Boa. Para responder essa pergunta, eu acho que vale explicar bem brevemente um pouco de como que funciona o WhatsApp enquanto plataforma da Meta, né? Até abstraindo aqui de Dotflow. O WhatsApp ele existe em 3 níveis, né, de usuário, que é o que a gente está mais acostumado aqui, entre eu e o Darlan, eu e a Fernandinha, eu e minha família. Tem um nível ali também de micro e pequenas empresas, que é, né, às vezes uma padaria, meu pai que é fisioterapeuta, tem o consultório dele, e tem o nível enterprise, que é o que a gente está inserido, né, e quando às vezes a gente faz uma compra num grande player aí, recebe uma notificação de que a compra foi efetuada, saiu para entrega, e aí, para que essa grande empresa se comunique com a gente através da stack da Meta, ela precisa de um intermediário no meio, que no caso o Dotflow é um desses intermediários, que é chamado BSP, que é Business Solution Provider. Então, no caso, a DTI foi homologada pela Meta, eu e os meninos aqui já passamos por reuniões realmente de abrir código, mostrar arquitetura. Então, o pessoal ali faz uma sabatina na solução que a gente está construindo. Então, para que grandes empresas se comuniquem de forma massiva com seus clientes através do WhatsApp Business Platform, é necessário ter esse parceiro aí que habilita essa conexão direto com as APIs da Meta para que a gente consiga construir soluções realmente que atendam, né, a stack da empresa, conectada a CRM, a um software de reserva, e-commerce, comunicação e, muito importante também mencionar, a parte de mídia, para a gente conseguir dar uma visão gerencial, né, de mensuração assim, da eficiência que essa solução está tendo ali para o negócio. É que quando a gente fala que é empresa, né, não quer dizer que é de B2B, pode ser B2C, né? Voltando para a questão de um cliente, sei lá, um rastreio. A gente pode ter feito um produto de rastreamento, né, uma implementação de um bot de rastreio para, sei lá, para Magalu. E aí eu vou ser o cliente aqui na ponta e o nosso bot vai enviar mensagem para essa pessoa. Ah, eu comprei aqui um tênis. Aí eu aqui na ponta, a Magazine Luiza, utilizando o nosso bot, vai disparar uma mensagem para o cliente, que no caso é uma pessoa física mesmo, né? É muito legal entender como que essas coisas funcionam ali por trás, né? Eu mesmo não fazia ideia de como que era essa divisão ali do WhatsApp no final das contas, né? Não, beleza. Então, assim, o potencial do produto já está mais do que claro, assim, né? Eu acho que várias, se não todas as empresas gostariam de ter acesso a uma ferramenta assim, né? Mas eu queria entender de vocês um pouco mais de como que foi projetada essa arquitetura tecnicamente mesmo, o que vocês utilizam para poder oferecer essa ferramenta para as empresas, né? E o que vocês conseguem oferecer no final das contas de produto final ali para quem está utilizando desses chatbots, vamos chamar assim, né? A gente fala que o Dotflow ele é uma caixa de ferramenta, né, que acelera experiências conversacionais. Então, só vou deixar na mesa aqui algumas funcionalidades que a gente tem nessa Legal. caixa de ferramenta. Então, a gente vai estar falando de integração com canais de comunicação. Então, a gente já tem componentes que integram com Teams, isso em produção. Já fizemos algumas validações técnicas também para integrar com outros sistemas, tipo Zendesk, e CRMs, integração com o CRM por si só, integração com o Google Maps para fazer uma validação de localização ou ver um estabelecimento comercial próximo dali. A gente tem integrado ferramentas de inteligência artificial, como OpenAI e também do Google. Serviços de autenticação, então, para disparo de e-mail, para recebimento de um código único, por exemplo, num cenário ali mais restrito. E a utilização da inteligência artificial para desempenhar algumas tarefas, como, por exemplo, entender um áudio, captar um pedido, fazer um reconhecimento de imagem, e sempre com um olhar muito cuidadoso para dados, tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de negócio, para dar para as partes envolvidas uma visão bem clara da efetividade do que está sendo proposto, sabe? Agora, a parte arquitetural e desenvolvimento disso aí deixo com os especialistas.
Então, puxando aqui, né, um pouco sobre a nossa infraestrutura e de como tudo começou. Igual o Arthur falou aí, nosso serviço ele é meio que personalizado, né? Então, dependendo das necessidades do cliente, a gente habilita mais coisas. Então, se for necessário integrar com o Teams, a gente integra. Se for necessário fazer integração com o Slack, a gente vai fazer. Então, para cada cliente, assim, a gente pode habilitar mais coisas do que a gente já tem. Mas falando sobre o default aqui, tipo assim, o base, quase que todos os nossos clientes vão ter, né? É uma estrutura no GCP, com serviços da própria GCP também, a grande maioria, né? E a gente utiliza muito de computação em nuvem mesmo, para poder disponibilizar todo o nosso serviço. A gente começou com uma arquitetura bem robusta, assim, tipo, envolvendo um projeto que recebia as mensagens, encaminhava essas mensagens para um serviço de mensageria, e das mensagerias ali, os subscribers interessados ali, cadastrados, liam as mensagens respectivas, né? Processavam a mensagem, aplicava a regra de negócio e tal, e dava a resposta para um outro projeto que a gente tinha, e esse sim respondia para todos os usuários. Isso partiu, né, do nosso início do projeto, quando a gente não tinha um entendimento completo assim do que era o universo meta, né? A gente aprendeu muito sobre a meta ali durante os primeiros meses de desenvolvimento, onde a gente estava fazendo só POCs, né, para validar mesmo a tecnologia e tal. E nisso, depois que a gente fez essa primeira POC, a gente viu que estava muito robusto, e sendo muito robusto, a gente tem um aumento de complexidade, eventualmente de custos também, e uma equipe inicial pequena, né, de praticamente 2 desenvolvedores, eu e o Darlan aqui. E à medida que isso fosse crescendo, ia ficar bem mais complexo da manutenção e etc. Então depois a gente teve uma reunião, igual a gente já comentaram, com o pessoal da Meta, onde a gente mostrava código, mostrava infraestrutura, né? Eles comentavam do lado deles o que eles já tinham, que segurança eles davam para a gente, né? Em relação a essas mensagens. Então a gente conseguiu simplificar bastante o nosso projeto, porque a gente passou a entender algumas coisas, como por exemplo, que eles tinham reenvio de mensagens, né? Por exemplo, se eles mandassem uma mensagem para o nosso back-end caísse, essa mensagem não ia se perder, porque eles mesmos já tinham um esquema de mensageria por trás ali que fazia um retry depois dessa mensagem, né? Então, esse tipo de coisa a gente podia simplificar do nosso lado. Agora a gente tem uma infra muito mais simplificada, muito mais fácil de evoluir e um custo assim muito mais baixo do que o que era antes, né? Tanto que aqui nos nossos estudos de tecnologia, implementações que a gente faz aqui para adquirir conhecimento em novas tecnologias, os ambientes de desenvolvimento costumam ser mais caros para a gente do que os ambientes produtivos, porque a gente estuda muito ali, refina bastante a tecnologia, para depois chegar em produção já tudo muito bem otimizado ali. Não, muito da hora. Realmente diferente esse caso aí do ambiente de desenvolvimento custar mais, né? Exato. Sim. Eu fiquei um pouco curiosa do porquê que vocês foram para o GCP. Qual que foi essa Então, decisão técnica? eu cheguei no projeto, tipo assim, uns meses depois que ele já tinha começado, né? Então essa decisão surgiu um pouco antes de eu chegar. Mas depois que eu entrei no projeto, eu vi que a GCP, entre muitos benefícios, assim, ela é mais barata, né? A gente percebeu que ela tende a ter um custo um pouco mais baixo que as demais. E as tecnologias que a GCP tem disponível ali atende bastante a gente. E cada vez que a gente encara um novo desafio, assim, uma nova tecnologia, uma nova personalização que o cliente demanda, a GCP consegue atender a gente. Então, ela foi escolhida e mantivemos nela por enquanto, né? Justamente por isso. Pode A complementar, né? GCP, eu posso complementar, foi no início uma decisão meio que voltada mesmo para o nosso produto, né? Já que o nosso produto tem um contexto muito, tipo assim, ser muito caixinha ali, né? A gente pode ter vários clientes, então esse projeto é de um cliente, esse projeto é de outro. Então, essa gestão, é, a GCP facilita bastante, né? Que a criação de projetos ali bem desacoplados, isso é bem interessante. E aí depois, essa campanha aqui já chegou ao fim, a gente pode parar esse cliente aqui, não impacta em outro, pode expor esses dados para aquele cliente específico, então isso ajuda bastante. E um outro ponto que foi muito e vem sendo muito importante para a gente é que a GCP, comparado às demais infras, ela é mais barata até a questão dos features, né? Então, assim, a gente consegue validar muitas hipóteses que a gente tem com um custo mais baixo, né? Porque normalmente eles têm os features dos recursos deles são bons, então a gente consegue fazer muito teste com custo baixo e normalmente nem é faturável no fim ali das nossas POCs, né? Então, isso aí é a decisão. Uhum. E só ainda nisso da GCP,
E você falou, né, da facilidade. Então, basicamente, vocês, né, que têm vários clientes, é uma plataforma que atende vários clientes diferentes, então vocês têm que realmente se preocupar com a segregação de dados desses clientes, né? Então, imagino que vocês, inclusive, na GCP, o ambiente de cada cliente é segregado? Isso, a gente tem toda uma separação, né? Tudo de um cliente é separado do outro. Então, nada ali é compartilhado. Na primeira infra que a gente tinha, algumas coisas ali eram em comum, como o projeto que recebia as mensagens, jogava numa fila, e o projeto que pegava a resposta do cliente e dava para o usuário, né? Só que agora está tudo separado. Então, cada cliente tem o seu próprio banco de dados, né, o BigQuery ali, disponível para consultar essas informações de mensagens recebidas, mensagens lidas, todos os eventos relacionados à imagem, é tudo separado fisicamente, sabe? Tipo, cada um tem o seu BigQuery, cada um tem o seu Firestore ali, onde nenhum dado tem o risco de ser compartilhado erroneamente, né, com um outro cliente, por exemplo. Aí a gente, acho que o cuidado maior é esse, né? Por fazer gestão de muitos projetos, muitos produtos ali de clientes apartados, né? Que pode ter esses conflitos, não faria sentido compartilhar uma mesma estrutura de bases, por mais que lá dentro as tabelas fossem distintas, né? Existe um risco nisso. Então, no GCP, a gente tendo essa estrutura, fica bem desacoplado uma coisa da outra e facilita também até a questão de criação de novos produtos, né? Então, se surgir um cliente agora, por exemplo, para a gente subir uma infra para esse cliente é muito rápido, porque o Terraform da estrutura, né, da infraestrutura, basta criar o projeto, mudar o nome e colocar para rodar. Então, isso aí facilita bastante a nossa vida aqui também. Aí, falando até na perspectiva de negócio, né? Como que essa arquitetura descentralizada acelera o nosso go-to-market ali, né? O timing para a gente colocar uma solução em produção. Realmente, o pessoal tem conseguido fazer aí um trabalho muito legal de colocar um projeto no ar por meio desses aceleradores, né? E realmente num espaço muito curto de tempo. E a gente consegue passar para os nossos parceiros essa segurança de ter uma estrutura realmente para ele, dedicada para ele, e que os custos daquela solução não estão restritas ao que ele realmente está contratando. Então, a gente tem soluções com recursos diferentes rodando, um de altíssima complexidade, outra complexidade muito menor, e o cliente tem a visibilidade disso. Então, essa decisão técnica impacta diretamente a forma como a gente posiciona e como eu levo, né, a plataforma aqui para o mercado, sabe? E aí eu tenho que parabenizar os meninos que estão realmente fazendo um trabalho bem legal. Bem massa. Você até mencionou aí, Darlan, do Terraform, né? Essa era exatamente a minha próxima pergunta. Se vocês fazem alguma coisa de infraestrutura como código, né? Que com certeza é uma boa prática para esse tipo de desafio, né? Já que vocês precisam, caso exista um cliente novo, provisionar toda a infraestrutura dele. E tendo isso como código fica muito mais fácil, né? Lógico. Todo recurso que a gente utiliza, todo recurso que é criado, né, na verdade, ele é criado via Terraform. Uhum. Então, já fica tudo documentado, assim, por mais que um cliente não utilize o mesmo recurso, né, talvez um cliente precise de um recurso e o outro não. É basicamente deixar meio que um arcabouço ali principal e alterando na medida que for possível, né? Uhum. Meio que um acelerador mesmo. Até uma padronização boa até para a questão de segurança, que vocês falaram mesmo, tem uma padronização Auditoria, né? Alguma coisa dos assim. recursos, auditoria, né, realmente. Uma outra coisa que eu fiquei muito curioso quando vocês falaram do GCP é que a gente falou de várias funcionalidades aqui que envolvem a inteligência artificial, né? Vocês chegam a utilizar algum recurso da nuvem do GCP de inteligência artificial e, né, se chegaram a fazer algum benchmarking entre essas ferramentas do GCP e de outras clouds também? A Google em si é muito boa nisso, né? Por ser um mecanismo de busca muito forte, né? Eles acabam tendo muito recurso voltado à pesquisa, otimização, então a inteligência artificial deles também é bem interessante, os recursos que eles têm. E aí a gente acabou utilizando alguns deles, né? Algumas das ferramentas, o Vertex AI, né? Que é uma das ferramentas que eles têm lá, que é concorrente do GPT, do ChatGPT, né? No caso. Mas a gente não se restringe só a ela, né? A gente faz muita experimentação de muitas coisas, né? A gente nunca meio que fixa o nosso objetivo ali em uma ferramenta só, na plataforma. Por mais que na GCP tenha algum recurso que é interessante, talvez em outra plataforma tenha algum que
atenda e que possa ser mais barato para o cliente também. Então, assim, eu acho que isso é muito personalizável, sabe? A gente utiliza recursos da GCP, o Vertex API, né, por exemplo, mas não se restringe só a ele, né? A gente pode utilizar outros também. Então, se precisasse fazer uma integração com a Azure, por exemplo, vocês conseguiriam fazer isso multi-cloud. A gente até tem, na verdade, integração, que é o exemplo, né? Esse caso do transbordo, que é uma das funcionalidades que a plataforma tem, nós precisávamos de um recurso para fazer o transbordo das mensagens para o Teams, né? Que é uma das funcionalidades que Como assim, nós conseguimos transbordo da fazer aqui. mensagem pro Teams? Boa, Fernandinho, vou explicar. É, é, no passo a passo da conversa, eu estou interagindo aqui com o bot. Aí chega um determinado momento que um atendimento é automatizado ali, ou com inteligência artificial já não resolve mais. Eu preciso falar com alguém, com uma pessoa, né? Alguma coisa mais assim física. E aí, nesse momento, a gente chama esse fluxo, né? Essa passagem do bot em si, ou da inteligência artificial para um atendimento humano, de um transbordo, né? E nós temos implementado isso aqui atualmente no Teams, é um transbordo que acontece do WhatsApp para o Teams, né? Que poderia ser para qualquer outra plataforma, pode ser para um Slack, pode ser para, sei lá, um Discord, a gente pode implementar, né, bem personalizado. E aí, para fazer esse transbordo, né, esse fluxo nosso aqui de passar as mensagens do WhatsApp para o Teams, nós não tínhamos disponível um recurso da GCP, né, no momento que a gente analisou. E aí, por conta disso, nós precisamos usar um recurso lá da Azure, que é o Azure Bot, que faz essa transição para a gente. Ele pega, né, faz uma conexão com o Teams, e tem outros recursos lá, né, que a gente pode fazer essa conexão também, mas particularmente a gente só precisava do Teams. E aí eu consegui conectar, né, o bot, né, nesse contexto é o bot da DTI, ao Teams da DTI. Então eu consigo fazer essa transição de mensagens do Teams para o WhatsApp da pessoa que entra em contato, né, com a DTI, e do WhatsApp para o Teams da pessoa que está atendendo ela aqui do nosso lado, né? E aí, assim, do lado aqui do Teams é um canal de atendimento, né, onde a gente pode colocar várias pessoas ali para interagir com aquelas mensagens, com aquelas conversas. E para fazer isso, já foi um recurso isolado, né? E bem nessa ideia de multi-cloud. Não, legal demais. E sobre isso, pessoal, é legal trazer que, né, o Darlan comentou isso aí tecnicamente. A gente resolveu esse problema aqui, descentralizou um canal de atendimento aqui do time comercial da empresa, mas a gente já está levando isso para o mercado, que a gente viu que é uma dor recorrente em outras organizações, que tem um canal ali centralizado, ou um canal que às vezes é centralizado e até, de certa forma, super utilizado, sabe, com demandas que não têm a ver ali com o core da empresa. Então, a gente já está levando isso para parceiros. Descentralizar o atendimento através de um número único do WhatsApp para uma equipe de atendimento que já está ali numa plataforma que eles estão trabalhando o dia inteiro. Quem não precisa ficar trocando vários números de telefone, com vários contatos diferentes, e dá para coordenar esse atendimento ali dentro de um mesmo canal, no Teams, no Slack, no Discord, seja o que quer que seja, com o número oficial da empresa no WhatsApp Business. Então, foi uma grata surpresa que a gente teve, na verdade. Então é muito legal que a gente está falando de uma plataforma, né, que ela vai ser customizável, vai ser personalizável e que várias empresas vão poder usar a mesma plataforma dessa maneira que vocês estão falando que está sendo construído, né? Agora, uma dúvida que me veio quando vocês falam sobre isso como que eu vou conseguir que cada empresa, né, tire proveito dessa nossa plataforma se eu tenho uma empresa que tem um sistema X, outra empresa que tem um sistema Y já próprio, outra empresa que tem um banco de dados com as informações segregadas lá? Como é que a gente consegue, né, tirar todo esse proveito dessa ferramenta para diferentes empresas, sendo que cada empresa vai ter o seu ecossistema ali de dados, seu ecossistema de APIs, sistemas próprios ali para integrar? Então, voltando, como eu comentei no início, nossa plataforma, né, cada bot que a gente cria aqui, ela é bem personalizada. E a gente, para resolver esse tipo de situação, a gente habilita aqui, do nosso lado no back-end, integrações com as APIs dos clientes, né? A gente tem até um caso onde o usuário digita um texto ou manda uma mensagem de voz mesmo, daí o nosso bot detecta o que ele está pedindo. Por exemplo, caso o cliente esteja pedindo, sei lá, 5 produtos Y, 3 produtos Z ali. Então, o nosso bot identifica isso, esses produtos e quantidades, confirma com o usuário se é isso mesmo que ele quer e envia para a API, né, do cliente.
Daí, uma vez que o nosso request passa para a API do cliente, o cliente consegue aproveitar tudo que ele já tem nos sistemas dele, as bases de dados dele e as integrações que ele já faz lá por trás, e dá uma resposta para a gente, onde a gente repassa isso para o usuário final. Então, basicamente, são integrações via API, né? Dessa forma, a gente consegue aproveitar tudo que o cliente tem já de serviço e de infraestrutura do lado deles. Então para cada cliente ou para cada necessidade de integração, vocês construiriam um serviço que faria essa integração, né, dos recursos que vocês têm com os recursos que o cliente disponibiliza também, certo? Exatamente. Então, assim, no final das contas, vocês conseguiriam até fazer, por exemplo, vendas, né, totalmente online ali no WhatsApp Business, conseguindo integrar com essas plataformas desses clientes, né? Sim, sim. A gente conseguiria, através de integração, fazer o que a gente já faz num sistema web normal, né? Então, o pessoal falou, a ideia é tornar o WhatsApp ali uma interface, né, do usuário. Então, compra, venda, propagandas, né, promoções, a gente consegue fazer tudo ali no WhatsApp, aproveitando essas integrações de API. E outro ponto que conecta com essas integrações que a gente se propõe a fazer, né, com essa... Acho que é até um diferencial nosso, né, de DTI aqui, de entender realmente a stack dos nossos clientes, fazer um mapeamento ali da jornada, né, de geração de valor da empresa, a gente consegue aproveitar do que ela já oferece de dado e conhecimento dos seus próprios usuários. Então, quando a gente fala de uma integração com CRM, uma integração com um banco de dados que tem todo o histórico de compra daquele cliente, ou de hábitos, de gostos, e a gente, pela proximidade, inclusive, com o Ads Manager da Meta ali, que também já consegue gerar algumas recomendações e sugestões de segmentação, a gente consegue levar isso para uma conversa que seja muito mais assertiva no ponto de vista de que a gente vai posicionar um conteúdo para a pessoa que realmente seja interessante para ela. Então, uma pessoa que está ali, né, dando um exemplo aqui, acostumada a comprar itens de esporte outdoor, a gente pode levar uma experiência para ela no WhatsApp que tem essa temática e sugerir produtos para ela ali, né, sobre um gosto já identificado pela empresa. E isso, eu acho que a gente até rompe uma barreira de levar uma solução conversacional automatizada que faça realmente sentido e que não seja frustrante, né? Que todo mundo aqui, eu acho que já passou por um chatbot bem frustrante, e é válido mencionar que não é culpa da tecnologia, né? O problema é como se constrói a solução. O que você está falando, então, assim, é porque esse é um ponto bem importante quando a gente fala, né, de inteligência artificial, né, e dessa experiência conversacional mesmo, né, é de ter aquela inteligência artificial treinada, preparada, ou pelo menos conhecendo, né, o ecossistema daquela empresa, né? Então, assim, se a gente fornece essas informações todas para ela, ela vai ser muito mais capaz de responder ali corretamente ou de interpretar corretamente em relação àquela conversa. Então, o que você está falando é que é possível habilitar, né, essas conversas para trabalhar dessa maneira, ou ser treinado, digamos assim, dessa maneira, para cada contexto de negócio em que ela for ser aplicada, é isso. E só Sim. complementando, né, a pergunta do Champs, não só em relação a APIs e a dados da empresa, mas entendo que também ao branding da empresa, né, ao tom de voz, a como que ela se comunica, né? Então, tudo isso acaba, vamos falar assim, enriquecendo, né, a experiência do usuário em relação a não ser uma experiência simplesmente assim, né? Tô conversando com, sei lá, um chat GPT que não conhece nada ali, mas busca um tanto de coisa da internet. Então eu vou lá e consigo enriquecer aquela experiência com dados personalizados, com coisas customizadas, inclusive de branding, né? Enfim. Para o entendimento da galera que está do outro lado ouvindo, vocês podem pensar que a gente aqui é um time que tem um produto, né? E o nosso produto, a interface dele, ali, o front-end dele é o WhatsApp. Por trás ali, né, da interface do nosso produto, que é o WhatsApp, a gente consegue integrar com qualquer ferramenta, a gente consegue se comunicar com qualquer outro CRM, com qualquer plataforma e enviar a resposta de novo para o nosso front-end, né? Renderizá-la no nosso front-end de exemplo aqui, que é o WhatsApp. Então, algo que a gente consegue personalizar e fazer da forma que o cliente ali precisa, né? Da forma que a pessoa está solicitando. E a ideia é que a gente personalize, né, não só da empresa para dentro, mas também da interface para fora. Que aí a forma como eu vou me comunicar com a solução vai ser diferente da forma que a Fernandinha vai comunicar.
as informações que ela vai receber vão ser adequadas ao contexto dela. A informação que eu vou receber vai ser mais adequada para o meu contexto, para que nós dois tenhamos uma experiência relevante, não saiamos frustrados, né, saiamos satisfeitos e tenhamos nossas necessidades resolvidas, mesmo que a gente esteja conversando com a mesma solução. Que até o Fernandinho comentou, né, que de não ser só uma IA que sai procurando na internet e dá uma resposta, a gente consegue tanto enriquecer, sim, né, igual o Fernandinho falou, mas como também limitar o contexto de resposta dessa IA. Por exemplo, a gente tem um bot já desenvolvido aqui que responde a algumas perguntas do usuário, mas dentro do contexto da empresa. Então, a gente alimentou essa IA com informações disponíveis no site da empresa e os artigos que a empresa publica no site. Então, o bot foi a IA foi alimentada apenas com essas informações. Na hora que o usuário conversa ali, a IA só sabe responder as coisas que já foram publicadas no site da empresa. Isso é bom porque já é um texto revisado, informação confiável, que está de acordo com as diretrizes da empresa. Então, além de enriquecer, a gente consegue limitar também o contexto, que é muito importante. E evita também de ter as famosas alucinações, né, que as inteligências artificiais podem ter. Então, a gente consegue treinar bem ela, restringir, a sua resposta vai ter esse nível aqui de inteligência única, né, digamos assim. Então, isso aí também é bem interessante para o nosso contexto aqui. Esse tema, né, das alucinações era justamente minha próxima dúvida de como que vocês lidam com as alucinações. Porque, querendo ou não, né, o WhatsApp, né, essa plataforma que a gente está conversando aqui, ela vai ter o contato do usuário final, que vai ficar ali exercitando a conversa, e, enfim, aquela IA pode alucinar e fornecer informações incorretas, né, ou inventar coisas. A gente, né, recentemente teve casos semelhantes disso aí com companhias aéreas, em que a própria IA inventou uma política de reembolso que não existia. Então, eu queria saber como que vocês estão lidando. É só nisso mesmo, assim, de limitar o contexto e tudo mais? Vocês estão fazendo alguma outra coisa? No nosso caso aqui, aí assim, pode ser diferentes soluções, né? A gente pode treinar de fato a inteligência artificial para que ela interprete o texto e aí gere respostas com base nela. Ou a gente pode passar para a inteligência artificial um contexto, né, um conjunto de informações para que ela gere o texto a partir dele, né? Dei 2 exemplos aqui no caso. No nosso caso, nós estamos passando para ela um contexto, né, igual o William comentou, e a partir desse contexto ela gera uma resposta. E aí, no momento de passar para ela essas instruções, a gente pode a gente pode criar ali parametrizações para determinar e evitar um pouco dessas alucinações, né? Então, existe o nível de temperatura, né, que a resposta pode ter. A temperatura é basicamente o nível de inteligência autônoma ali que a inteligência artificial pode ter com base naquele contexto que a gente forneceu. Então, quanto mais próximo aqui no caso de por exemplo, mais inteligente por si só ela é. Então, ela pega ali um contexto, né, uma mensagem, alguma coisa assim, e pode gerar uma resposta bem parecida com quando a gente pergunta para o chat GPT, sabe? Que é uma resposta ali meio que o chat GPT gerando com base nas informações dele. E quanto mais baixo essa temperatura, mais restrita essa resposta é com base no contexto que foi fornecido a ele. Então, nesses casos, para evitar essas alucinações, né, essa é uma das abordagens que a gente utiliza aqui, por exemplo. A gente diminui um pouco dessa inteligência autônoma, digamos assim, para que ela use Atividade muito dela. mais isso. A criatividade é um bom exemplo para substituir a temperatura. A gente limita um pouco mais a criatividade da inteligência artificial para que ela gere resposta muito com base no contexto. E aí, dessa forma, a gente limita bastante e restringe bastante essas alucinações, né, no nosso contexto. E, além disso, a gente também pode treinar ela com possíveis perguntas e respostas, sabe? Então, a gente passa alguns inputs e espera alguns outputs. Ah, se eu perguntar o que é agilismo, isso aqui é uma resposta correta, isso aqui é uma resposta incorreta, né? Então, eu posso também treinar ela dessa forma, né, de uma forma mais também simples, digamos assim, sem ser um treinamento ali que envolve um elevado nível de recursos, uma máquina rodando, mas na hora de você mandar a mensagem de pergunta, essas entradas e saídas vão também como parâmetros junto com essa criatividade definida. A gente tem exercitado também, quando a gente constrói esses prompts, né, para as RAGs que a gente tem trabalhado aqui, até restringir claramente no prompt e falar, olha, não crie, não forneça respostas que não estejam na sua base de contexto. Então, a gente até levou isso para um parceiro do mercado financeiro com o qual a gente tem conversado. A gente fez uma solução para eles, em que a gente restringiu vários pontos, assim, que ela não era permitida falar. Então, se a gente fizesse uma pergunta sobre, sei lá, natureza, aí ela falava, olha, isso não faz parte do meu contexto.
Então, a gente restringia pela via negativa também, sabe? Legal. E aí esse restringir é realmente uma mensagem de texto, sabe? Você é uma inteligência artificial e você vai responder a pergunta com base nesse contexto, e se vier alguma coisa diferente desse contexto, né, uma pergunta diferente das informações contidas aqui, responde que isso não está na sua base de conhecimento. Então, a gente passa isso, passa os inputs, outputs, essa criatividade, né, limita ela. Então, dá para a gente ir regulando esses pontos para evitar essas alucinações. E vocês têm feito algum tipo de trabalho de revisão das interações existentes? Tipo assim, né? As interações que hoje já existem do Dotflow com os clientes, né? Com os usuários. Vocês fazem algum tipo de revisão de como foi a interação para ver se tem que ter alguma melhoria, alguma coisa assim? Até complementando a pergunta da Fernandinha, né? Eu fiquei curioso exatamente se tinha algum tipo de métrica de assertividade, assim, né? Será que o nosso bot está respondendo bem ou não, né? Depois de já entregue essa ferramenta em produção. Sim, essa é uma premissa da nossa plataforma, de habilitar esse acompanhamento de dados. Então, a gente passa desde o momento que a pessoa entrou em contato com o chatbot, qual foi a jornada que ele teve ali dentro, como se fosse uma ferramenta de analytics mesmo, né? Tipo, que vai mapear a jornada do usuário ali dentro da interface. Então, quais soluções ele selecionou, qual o caminho que ele fez, por quanto tempo ele se manteve engajado, ele dropou nesse caminho, né, ficou frustrado e às vezes abandonou o que ele tinha escolhido ali inicialmente para fazer, ou se ele realmente completou a ação que era esperado ali dele. E a gente consegue, né, mapear isso dentro da interface do WhatsApp, e aí para links externos a gente utiliza de links parametrizados, né, com ferramentas externas para conseguir fazer esse mapeamento de ponta a ponta, sabe? E aí vocês dão essa transparência para o cliente? Sim, é um dos nossos diferenciais, principalmente quando a gente trabalha com as agências do grupo, que normalmente elas já cuidam da parte de mídia, né, de marketing digital dos clientes. A solução WhatsApp ela é aderente a essa estratégia de marketing digital. Então, a gente habilita que os clientes, né, tenham uma visão até de performance de anúncio. Então, se eu tenho um anúncio A e um anúncio B, qual que está gerando conversas de maior engajamento? Eu combino métricas de investimento e de alcance nos anúncios com métricas de utilização dentro do chatbot. Então, no anúncio A eu estou tendo mais cliques no meu CTA ao fim da jornada. Então, às vezes eu posso impulsionar mais investimento no anúncio A e diminuir investimento no anúncio B enquanto a campanha está no ar. Então, esse é um diferencial da nossa plataforma enquanto prestação de serviço do grupo, dessa visão end-to-end, assim, de mídia, solução de WhatsApp e o que vai vir depois também, sabe? Isso aí é sensacional de verdade, assim, né? Você pode comprovar para uma empresa claramente informações do tipo assim, olha, antes com o seu chatbot, né? Você tinha lá 20% das pessoas conseguindo alcançar o que elas queriam inicialmente. Agora você tem 95% das pessoas estão conseguindo fazer o que elas queriam nesse primeiro momento. Você está tendo uma necessidade de passar para um atendente físico, né, real, tantos por cento menor, né? Isso tudo, você poder comprovar esse tipo de coisa, eu acho que mostra realmente o valor do produto que está sendo entregue, né? Isso é bem impressionante mesmo. E aí até entrando nesse tópico, as métricas de sucesso do produto de vocês é exatamente essa que o Champs acabou de mencionar? Quais são, né, as métricas de sucesso? Sim, vai depender, claro, né, e aí é até uma pergunta muito relevante que normalmente a gente faz no início do desenho da solução, né? Qual que é a prioridade, qual que é o resultado de negócio que a gente espera com essa solução conversacional? Então, a gente tem casos mais de topo de funil ali, que a gente vai estar falando de visibilidade da marca, mudança, né, engajamento, então, umas métricas ali mesmo mais voltadas para marketing, né? E aí a gente combina isso com as métricas de investimento, então a gente tem custo por clique, custo por mensageria, custo por abrir uma mensagem, né? E à medida que a gente vai descendo, por exemplo, uma solução mais voltada ali para saque, uma métrica muito importante é o quanto está indo para um atendimento humano. Porque se a gente consegue resolver mais coisas no chatbot, possivelmente a gente vai ter uma redução de custo
às vezes até com o pessoal, ou vai liberar tempo ali. Uhum. E às vezes, uma solução que a gente tem em produção, a gente está impactando aquisição de novos clientes. O usuário é impactado por uma mídia, entra num fluxo conversacional e é enviado para um checkout. Então, a gente quer diminuir o custo por aquisição de um novo cliente. Isso a gente está mensurando junto com a empresa nossa parceira, justamente para validar a efetividade dessa solução. Então, eu dei alguns exemplos de métricas aqui, mas vai depender muito do contexto ao qual a solução está aderindo, né? Qual que é o objetivo ali da criação dela. Eu tô entendendo assim, né, que a plataforma de vocês tem todo esse diferencial de ter nessa parte de customização, de ser, né, de conseguir integrar o ecossistema do cliente, mas não só isso, mas do próprio time conseguir customizar mesmo a plataforma de acordo com o que o cliente precisa, e além disso ainda ter toda essa possibilidade end-to-end aí de marketing, produto, né? Mas o que eu quero dizer é que ainda tem essa possibilidade de integrar todo o fluxo de comunicação de uma empresa com o cliente, né? Desde o marketing dela até, de fato, um produto, a solução e tudo mais. Exato. O WhatsApp hoje, ele realmente permite o ponto de contato durante toda a jornada ali do funil, né, do usuário junto à marca. Então, ele pode ser impactado para conhecer a marca, ali dentro da conversa, começar a considerar a contratação do produto ou do serviço, saber mais, descobrir preço, pacote, entrar num fluxo de compra, seja, né, direcionando para um checkout externo, ou seja, dependendo do fluxo dentro do próprio WhatsApp, e depois até manter o relacionamento ali dentro, Sim. recebendo notificações de pós-transações, ou até mesmo emissão de um boleto, segunda via, abertura de um ticket, né, de um suporte. Então, dá para realmente desenhar a experiência ali de ponta a De ponta, ponta a sabe? ponta mesmo, né? Assim, ao invés de ficar usando vários canais ou vários, né, formas de... um você tem que ligar ali, outro você tem que abrir o aplicativo, outro você tem que entrar no site. Aí, enfim, fica uma plataforma única e centralizada. Gostei muito. Eu sinceramente estou torcendo para todas as empresas contratarem esse produto aí do DTI, porque eu queria que minha experiência fosse assim, né, em todos os lugares. Todos os Realmente lugares, sim. exatamente. Um ponto que eu acho que vale deixar para os nossos ouvintes aqui, que, né, assim como, né, premissa dos produtos digitais, a gente fala, né, da possibilidade de ponta a ponta, mas as coisas não nascem de ponta a ponta, né? Existe e a gente tem um desenvolvimento de forma iterativa. Então, a gente Sim. começa de algum lugar, né? A prioridade ali inicial do cliente, a gente mede isso, a efetividade. Então, quando a gente fala dessa possibilidade de ponta a ponta, né, durante toda a jornada ali, é um processo de maturidade que vem com o tempo. Então, Claro, e né, até o que assim, vocês falaram, né, que você já tem várias coisas de componentes, vários aceleradores, acaba facilitando esse tipo de coisa, né? Que, claro, a solução, ela perfeito. não inicia... Assim como tudo, a gente fala muito sobre isso aqui no Entre Chaves, né? Que, claro, a gente nunca faz um negócio de cara, melhor... É um Big Bang, né? A gente trabalha muito, né, as histórias dos MVPs, mas eu entendo que a solução suas, por já ter componentizado um tanto de coisa, acaba acelerando também a saída do zero, né, como se fosse assim. Ah, sim. Hoje a gente consegue colocar uma solução produtiva no ar, realmente, num tempo muito curto. Então, e tempo muito curto eu falo aqui coisa de semana, e não é no plural. Pensando do ponto de vista técnico, né, de como que a meta funciona, basicamente dá para a gente considerar que tudo é muito... São caixinhas, né? Então, quando eu preciso mandar uma mensagem de texto para o usuário, é um fluxo que é o mesmo para qualquer cliente, né? Eu só vou mudar ali o contato para quem que eu estou mandando a mensagem, de quem que eu estou mandando, né? A partir de quem que eu estou mandando a mensagem. Quando eu preciso mandar uma mensagem ali que é uma, sei lá, é um botãozinho, é uma mensagem, um vídeo, uma imagem, sempre é a mesma estrutura, sempre é a mesma caixinha que só muda os parâmetros. Então, a gente sempre deixa esses componentes criados, né, ali prontos, para eles serem reutilizados, né, dentro dos nossos aceleradores. Então, isso facilita muito a nossa vida, né? A interface inicial ser única, né, e ser padronizada, né, e ser WhatsApp ajuda muito nessa padronização, né, e nessa facilidade de integrar com todo o restante, né. E fora que todas as vantagens que a gente já citou aqui do porquê ser o WhatsApp, né, eu acho que inegável também. Beleza, pessoal, então a gente contou que essa história aqui dessa plataforma
Eu, particularmente, fiquei realmente impressionado, achei sensacional a solução dessa, de novo, né, plataforma habilitadora de experiências conversacionais com o WhatsApp Business, o Dotflow, né? E entender um pouquinho melhor de como que funciona ali por trás, né? Você conseguir prover uma experiência tão positiva, tão diferente, assim, né? Para os clientes das empresas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Fernandinha. Obrigado nossos convidados que estiveram aqui hoje. Isso aí. E Obrigada, até a galera. próxima. Vamos, né, um passo a mais pro futuro. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, tchau. Obrigado, gente.